dar uma revisão da aula anterior, né? Na aula passada a gente introduziu o Meta-Learning. O objetivo do Meta-Learning é dividir problemas em tasks e, a partir disso, aprender como é que uma inteligência artificial aprende em cima dessas tasks. Então, por exemplo, se você tem uma task parecida com que você já resolveu, teoricamente o Meta-Learning vai acelerar o desenvolvimento da solução dessa task nova que você tem. E aí a gente vai usar a software hoje, né, que a gente tem essa library no Python, Meta-Learning Class, que ela implementa o Meta-Learning e encapsula vários modelos de inteligência artificial. Então, todas as aulas que eu estiver dando, todos os algoritmos que a gente for aprender e for implementar, eles vão ser baseados nessa library. Então, por exemplo, agora a gente vai trabalhar apenas com residências, que foi aquele tipo de inteligência artificial que eu mostrei para vocês na segunda aula. Né? Eu mostrei a parte matemática. Hoje a gente vai ver como é que implementa uma residência usando o Meta-Learning. Então, para vocês entenderem o que vai acontecer, enquanto a gente desenvolve a residência, o Meta-Learning da software vai capturar essas informações para a gente. Então, o que a software faz? Ela tem o Task Management, então a gente vai pegar um desafio, que é inclusive um desafio que está disponível no site, né, que foi limpo hoje, só para a gente pegar os dados do zero. A gente vai definir modelo, a gente tem modelos de algoritmo genético, que a gente vai ver também, que é uma forma de descobrir o melhor parâmetro para uma residência. E a gente tem a questão do ranking, que a gente não vai ver hoje. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente criar mais desafios. E a gente vai ver a leaderboard, que é basicamente vocês vão enviar uma residência para a software e a gente vai conseguir ver o resultado de vocês ali dentro da plataforma. Então, essa parte aqui seria se vocês fossem fazer a implementação por vocês mesmos. No colégio, a gente já vai ter essa implementação para vocês, é só executar ali e dar uma lida no tutorial. Eu vou passar junto com vocês no tutorial. Mas basicamente a classe está no Python e aqui é indicado utilizar um environment do Python, justamente porque essa biblioteca pode dar conflito com o TensorFlow ou Keras. Se vocês tiverem o Keras instalado, pois ela usa o TensorFlow do Keras também. E a conta que vocês criarem para fazer essa parte de autentificação vai ser assim que a software vai identificar que o modelo que vocês mandaram é de vocês ou não. Então, durante a disciplina, se a gente for fazer algum tipo de avaliação, ele vai estar, pelo menos da minha parte, ele vai estar vinculado a essa parte aqui. Essa conta que vocês criaram hoje, ela provavelmente vai ser apagada depois, né? Porque hoje a gente está fazendo só um teste. Mas se for passado uma tarefa, vocês vão criar a conta, vai ficar registrado o resultado de vocês como se fosse uma plataforma de competição de código, que vocês conhecem. Então, todo o resultado que vocês mandarem vai ficar lá registrado e a gente vai usar isso para acompanhar o resultado de vocês. Aqui, a gente também vai usar hoje a software para fazer o download do dado que a gente vai trabalhar. Então, para explicar para vocês o que é o dado que a gente vai trabalhar hoje, vai ser um dataset bem pequeno, acho que ele tem 25 mil linhas, mais ou menos. E é um dataset que ele tenta mostrar o comportamento de um metamaterial. O que é um metamaterial? É um tipo de engenharia que você faz para criar hologramas, por exemplo, manipular a luz. Então ele tem ali alguns parâmetros nesse dataset, que são os formatos dos buracos do metamaterial, e o que a IA vai estar prevendo vão ser como a luz vai se comportar quando ela passar por esse metamaterial. Mas na prática vocês não precisam entender o que é esse metamaterial, o que é esse dataset. A gente vai só vai usar ele como exemplo para realmente ver como é que você implementa um modelo usando o Meta-Learning. Então, lá no código a gente vai ter mais ou menos uma parte assim, né, que vai mostrar como implementar a rede, e é isso daqui, para implementar uma residência é realmente bem simples. Né?
O que muda é você descobrir qual o tamanho ideal, você descobrir qual tipo de função de ativação você vai usar. No caso, como são 4 entradas e 4 saídas, já está definido aqui um PUT, e aí uma camada de saída com 4 saídas. E aqui a função para você treinar o modelo, fit. Então vocês vão fazer todo esse processo aí no colégio, vai estar melhor explicado, aqui eu só estou introduzindo. Fazer o login, vão se inscrever no desafio, vocês vão obter o dado de treino a partir disso, e aí vocês vão começar a criar o modelo de vocês. Aqui no caso, eu recomendo que cada um dê um nome, muda o nome da topologia que vocês vão criar, que é o nome da inteligência artificial que vocês vão criar. Então, por exemplo, lá vai ter um nome específico, entra lá e coloca seu nome no seu modelo, só para a gente diferenciar melhor da plataforma, né? A gente vê o resultado ali da sua topologia especificamente na LDB. E aqui você pode adicionar infinitas camadas. Então, é basicamente isso. Uma rede densa, ela é densa porque ela tem camadas densas de neurônios. Cada vez que você coloca aqui um PUT e uma outra camada densa, ele vai conectar todos os neurônios da próxima camada. Então, você está empilhando camadas de neurônios aqui. E aí você pode colocar quantas camadas você quiser. Esse parâmetro aqui é a quantidade de neurônios por camada. E você pode mudar a função de ativação. Então, lead renew aqui, no caso, eu falei da renew, que seria você deixar passar se é maior do que 0, o neurônio, e se for menor do que 0, fica 0. A lead, ela vai deixar passar um pouquinho menor do que 0. Isso aí é importante para alguns casos que você tem saídas negativas. Quando você tem saídas negativas, é importante você poder trabalhar com valores negativos dentro da sua rede neural, porque isso pode melhorar o resultado. No caso do compile, você vai definir a sua loss function, que é a que a gente tinha conectado. Então, no caso aqui, MSE é o erro médio absoluto. E também tem erro quadrático médio, tem várias loss functions. E no caso, o optimize é o que vai fazer a backpropagation. Na aula que eu dei para vocês, eu expliquei o SGD. Stochastic Gradient Descent. O ADA é uma evolução do SGD, é muito mais complexo, a gente não vai entrar nisso daqui, mas eu recomendo que vocês usem o ADA em vez do SGD para treinar o modelo. O SGD não é tão bom. E o fit, você vai fazer o treinamento do modelo. Então, toda a função de fit, geralmente ela vai receber uma entrada, uma saída, e você vai determinar como ela vai ser treinada. Quando você coloca 10 épocas, quer dizer que você vai passar 10 vezes por esse dado de treino. E quando você coloca o batch size, isso aqui é o tamanho de cada entrada que vai ser considerada no otimizador. Então, por exemplo, aqui, batch size de 32, ele vai andar de 32 em 32, ali, de forma relativamente aleatória. E aí ele vai fazer um cálculo a partir desses 32 do gradiente para fazer a otimização do neurônio. Basicamente, ele vai, a cada 32 entradas, ele vai atualizar os pesos do neurônio para ter um resultado melhor. Basicamente isso. Depois que vocês fizerem o treinamento, então, recomendo fazer um treinamento mais longo, talvez, mas aí vocês vão começar a perceber se vocês colocarem um treinamento longo demais, vocês vão chegar em overfitting. O modelo vai treinar demais no dado de treino. E aí o que acontece no desafio? Por exemplo, um MK ou um software, ou quando você está trabalhando com inteligência artificial. O dado de treino e o de previsão aqui, ele vai ser separado dentro do fit. Então, digamos aqui que ele vai usar uma parte para treinar e ali 10%, por exemplo, para validar. Ele vai usar isso para testar e meio que já divide aqui dentro muitas vezes. Mas o software ele tem um dado de validação, né, que aqui é o dado de teste, ele tem um dado de validação dentro dele. O que é o dado de validação? É um dado que fica guardado no servidor, ou um dado que a sua empresa, ou quando você está no seu projeto, você deixa guardado, você não toca nele, o modelo não vê esse dado. E depois você usa ele para você validar se o seu modelo está generalizando bem. Ou seja, qual é o objetivo? Que você treinando nesse dado, o modelo consiga performar bem um dado que ele nunca viu.
Ou seja, ele aprendeu aquela técnica. O que é o overfitting? É ele muito bem nesse dado aqui e no final ele não ir bem no lado de validação. Então, a escolha das quantidades de épocas que você vai treinar ele, quantas vezes vai passar o dado, vai determinar se ele teve overfitting ou não. Então, tem sempre esse parâmetro que geralmente não tem como você calcular, depende do tamanho do modelo. Então, por exemplo, se você colocou mais residências, o ideal é que as épocas subam, porque ele vai demorar mais tempo para convergir. Se é uma rede pequena, que tem essa aqui, que tem só 2 camadas, 10 épocas talvez seja o suficiente. E aí, dentro do colab ali, vocês vão ver que tem um early stop, que é uma técnica para você não ter overfitting, que ele faz de uma forma mais automática. Então ele tem lá dentro, vocês vão ver que está sempre selecionado, que ele vai tentar parar antes de ter o overfitting, ou seja, ele vai tentar identificar ali na curva de Loss Function, não sei se eu mostrei para vocês, mas vocês sabem o que é a curva de Loss Function? Ou não? Vocês querem que eu explique? Aqui. Tá, eu vou... Vou explicar rapidinho aqui. O conceito de overfitting é o principal. Basicamente, quando você está treinando um modelo de deep learning, ou até um modelo de deep learning qualquer, o overfitting é o que você está tentando controlar. Cadê o controle? Então, geralmente, o que é a loss function? Se vocês, por exemplo, ali no nosso exemplo, era LSE, que é o erro absoluto médio. É basicamente você pegar aqui a predição do modelo, que é o que ele vai dar. Ou seja, naquele modelo você tinha 4 saídas. No seu dado de treino, então, tem 4 saídas. O MSL vai pegar aqui a predição, o dado de teste, vai subtrair cada um dos elementos aqui desse vetor e aí e somar, né? E aí isso daqui vai dar um erro. Quanto menor esse erro, que você está tentando fazer, melhor o seu modelo, teoricamente, né? Então a cada época ele vai ajustando ali e vai tentando reduzir esse erro ajustando os pesos. E aí o que é a curva da loss function? O que é a curva da loss function? Aqui você vai ter a época. Então a época é quantas vezes ele passou pelo dado, né? Por exemplo, aqui passou uma vez, passou 2 vezes, passou 3 vezes, até os 10 vezes todo. E aí o que vai acontecer? Aqui você vai ter o erro, que é a loss function. Então, aqui só para não confundir vocês também, essa loss function ela tem a ver com o parâmetro de avaliação do MetaLearn, mas não é. Então o MetaLearn ele vai calcular o próprio loss function dele em cima do dado de validação. Você vai mandar o seu resultado e ele vai calcular essa loss function também, que não necessariamente é o que você escolheu no treino. Então às vezes pode ser estratégico você escolher a mesma loss function ou talvez até outra loss function, porque, por exemplo, o erro absoluto médio ele vai treinar tudo de forma igual. Agora, o erro quadrático médio, como ele eleva ao quadrado, ele vai prestar muita atenção em outliers. Se uma coisa sai muito do padrão, vai ter um erro enorme e vai ter uma back operation muito maior com isso. Dependendo do objetivo que você quer, a escolha da loss function é muito importante também. E aí, o que é um gráfico da loss function? Você vai ter aqui, na época 1, você vai ter um erro determinado. Na época 2, você vai ter outro erro. E esse erro vai sempre caindo a cada época, que o modelo vai cada vez aprendendo melhor. E aí o que acontece? Chega num ponto que o modelo começa a não ter muito ganho do erro. Quando o modelo chega aqui, geralmente você está no overfitting.
Então, uma técnica de stop, ele vai calculando esse ângulo aqui, dessa curva. Quando ele percebe que não está mudando mais tanto, ele para o treinamento nessa época aqui. E aí você evita o overfitting dessa forma. Tem alguns tipos de problema que você quer overfitting. Por quê? Por exemplo, um caso muito específico, não sei se vocês já viram aquelas IAs que tentam simular um jogo. Então, o pessoal treina uma IA em Minecraft e a própria IA vira um engine de Minecraft. Então, você roda a IA e ela vai gerar Minecraft. Nesse caso, você quer o overfitting. Por quê? Você não quer generalizar entre vários Minecraft. Você quer Minecraft. Você quer que sua IA se comporte exatamente como o dado que você pegou. Nesse caso, o overfitting é desejado. Quando você está treinando, geralmente, por exemplo, eu quero prever o preço de ações. Como os dados vão ser um pouco diferentes, você quer que, a partir dos seus dados, a sua IA consiga gerar um resultado que seja palpável, seja bom para outros tipos de dados diferentes, mas que são próximos, você não quer que elas se especializem no seu dado. Então, você para antes aqui, e aí você tem menos erro. Mas é basicamente isso o processo de treinamento. Basicamente, todo o processo de treinamento de uma IA é tentar descobrir os hiperparâmetros, né, do modelo, ou seja, quantas camadas ele vai ter, quantas épocas ele vai ter e quando você vai parar. Então é um processo de tentativa e erro bem grande. Vocês conseguiram acessar o Lab? Mandei. Quem já acessou o Lab? Quem não tiver acessado, tem que acessar, por favor. Já pode pedir ajuda aí. Tá. Aí eu vou explicar um pouco a função genética. O que é uma função genética? Como a gente viu aqui, a gente nunca sabe quantas camadas densas tem que ter, quantos números de neurônios a gente tem que fazer para resolver um problema específico. Você sempre limita. O meta-learning ele vai ajudar nisso também, se ele já tiver visto esse problema. Porém, se o meta-learning nunca viu esse problema, ele não pode te ajudar porque ele não sabe resolver. Então, uma das técnicas que você tem é usar um algoritmo genético para explorar os espaços de hiperparâmetros do modelo. O que o algoritmo genético vai fazer? Nesse caso aqui, é como se declara na software um algoritmo genético de residência. Isso vai ter lá no colar de também. E o que ele vai fazer? O algoritmo genético ele vai começar com a entrada e a saída, que são aqui o input, que são 4 valores, e a saída 4. E uma camada só de um neurônio. E aí ele vai começar a variar isso como se ele fosse gerando fios dessa rede. Então, por exemplo, ele vai adicionar uma camada e vai mudar o número de neurônios nessas camadas, como se fosse uma mutação genética, se você estivesse pensando numa característica da rede. E ele vai treinar de novo essa rede e vai ver se esse resultado melhora ou não o resultado final. Se a rede melhora ou não o resultado final. Ele vai gerar vários ciclos desses. Quando melhorar, ele vai ir para uma nova geração, ou seja, ele evolui. E aí esse processo pode continuar por várias gerações até esse resultado ser melhorado com o tempo. Então, depois de você rodar o algoritmo genético, aqui, por exemplo, aqui, a cada geração ele está rodando 5 épocas e ele vai cada neurônio, cada camada pode ter no máximo 1000 neurônios aqui, nesse caso, porque você pode mudar esse parâmetro. O validation speed é o dado que ele reserva para um momento de teste, né? Ou seja, é o dado que ele o modelo não vai ver para você testar quando você está treinando ele, se ele está tendo generalização. E ali o número de gerações é o número de gerações que ele vai evoluir e modificar esse modelo. Então aqui no caso tem 10. Geralmente, por experiência própria, com esse número de neurônios em um dado pequeno, 10 gerações ele talvez nunca chegue. Então ele nunca vai parar de rodar. Mas ele vai gerar os modelos e eles vão ficar salvos lá na software. Então geralmente eu recomendo
colocar 5 gerações, que já é o suficiente nesse tipo de dado que a gente tem. E aqui também está usando só o tipo de função de ativação. Outro fator importante desse algoritmo específico é que o conhecimento das redes, dos neurônios, eles continuam ao longo das gerações. Ou seja, se uma geração se modificou e adicionou uma camada densa, os pesos anteriores eles não são zerados, eles continuam como eram antes. Ou seja, é como se você estivesse entregando esse conhecimento aí para cada geração. Que é diferente de nós, por exemplo, a gente nasce, mas eu não lembro que tem as memórias dos meus pais. Aqui nesse caso é como se você nascesse com as memórias do seu pai. É assim que funciona esse algoritmo. E aí, basicamente, a gente pode ir para o colega agora. Vocês conseguiram acessar? Alguém não acessou aí? Colega? Você tem que criar a conta ali no site. Tá, então, aqui a gente vai ver como criar. Vou olhar para esse desafio. A descrição do desafio está bem simples. É só realmente só para a gente testar. E aqui é um tutorial de como é que você se inscreve nesse desafio. Se você estivesse se inscrevendo do zero, você precisaria pegar aqui a task name. É por isso é dessa forma que você se inscreve e pega o dado para você conseguir treinar o seu modelo. Que é basicamente isso que está acontecendo aqui nessa função aqui específica do colega. Né? O task name a gente já colocou aqui, então vocês não precisam pegar. E a gente recomenda vocês colocarem o nome aqui na sua topologia para identificar. Se tiver sem nome, vai rodar o código. Quando vocês forem rodar, vocês têm que colocar a conta que vocês criaram aqui. Então, vai ser o login e a senha. Pode escrever aí mesmo, então vai privado de vocês no link, não tem problema. E aí, tentem rodar aí, baixar aqui a classe, né? Vai baixar a classe no Google Kit de Colab, a library de MetaLearn, e aí vocês rodem aí, né? E se der certo, então, quando vocês se inscrevem, vocês vão receber o dado no ambiente de vocês mesmos. Então, aqui a gente tem o TreeData, que é o dado que eu havia comentado. Né? Aqui são características do buraco, as primeiras 4 variáveis, e aqui são características de refração, de reflexão da luz. E aí vocês podem visualizar isso tanto pelo TreeData, quanto se vocês quiserem ML com treino. Ele também fica dentro do. Também fica dentro da classe. Você está dando um probleminha aqui, eu não consigo. Não está conseguindo? Por quê? O meu também está dando certo. Não aceitou.
Tá. João, se você puder ajudar eles. Né? Uhum. Quem tiver com dificuldade pode chamar o João, que ele ajuda vocês a... O e-mail é. Tá, não precisa validar o e-mail. É só. Pode só tirar. Aí, se não sair. Quem conseguiu criar e está rodando? Quem já conseguiu? Tá, aí você chama de chamada assim, ele ajudar vocês. Certo. Mas eu vou continuar aqui por enquanto. Vocês podem revisar também em casa. Então aqui tem que estar acontecendo nessa parte. A gente vai começar a resolver o problema. Ou seja, a gente vai treinar uma resistência em cima desse dado. E aí, para manipular os dados, é que tem que ser o nome do usuário. Trazer para o ambiente um PyPandas. Vocês conhecem o PyPandas? Ok, e aí o PyPandas é importante para você manipular o dado. Geralmente, nos dados da software, né, o dado já está limpo. Mas às vezes pode ser interessante se for um dado mais complexo. Antes de vocês começarem a rodar o modelo, vocês virem aqui na parte do Train Data, explorarem o dado e fazerem transformações do dado. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso pode melhorar muito o resultado do modelo. Vou falar isso numa próxima aula. Aqui a gente vai implementar o modelo de forma manual mesmo. Então aqui, por exemplo, ele está criando uma estrutura de 2 autoencoders. Eu vou falar um negócio aqui, só para eu ouvir? Tem que ser com o nome de usuário, o e-mail está no erro. Aí, se tentar com e-mail, recarrega a página antes de pôr o nome do usuário. Tá. Legal. Essa rede aqui, especificamente, ela está criando 2 autoencoders encapsulados. Né? Então, o que é um autoencoder? É você primeiro começar com a sua rede pequena, você expande ela, depois você reduz. Você faz uma estrutura assim na rede. O que isso vai fazer? Essa camada maior no meio, aqui, ela vai criar uma representação latente do seu dado. Né? E aí, geralmente, quando você reduz de novo, você cria abstrações em cima dessa representação latente. O que está acontecendo? Aqui você aumenta o seu espaço de representação, ou seja, você consegue representar muito mais abstrações desse modelo, e depois você reduz para você selecionar quais são os tipos de abstração que são os mais importantes. Você pode fazer um modelo com várias camadas de autoencoder, ou você pode fazer um autoencoder grandão, você vai crescer em número de camadas. Por que o autoencoder é interessante? Nessa abordagem aqui, é interessante só para fazer isso que eu falei, que é você selecionar as abstrações relevantes para o seu tipo de problema. Mas, por exemplo, em problemas não supervisionados, o autoencoder é muito usado porque a entrada e a saída do modelo é o próprio dado. Então, por exemplo, essa entrada aqui, de 4 valores, na saída vai ser a mesma entrada. Então você vai treinar esse modelo para ele prever a própria entrada. Por que você vai fazer isso? Ele vai criar aqui dentro, esse autoencoder, ele vai criar uma representação desse dado. Quando você quer detectar anomalias, por exemplo, você vai rodar esse modelo de dados que você não viu. Se esse dado for muito diferente do que ele foi treinado, ele não vai conseguir reconstruir o dado, porque ele não tem uma representação boa para esse dado. E aí assim você consegue criar um índice de anomalias, que são, você resolve muitos problemas de detecção de anomalias com autoencoder. Então, essa estrutura é interessante. E aí o ideal é que vocês alterem aqui. Então, pesquisem sobre a biblioteca Keras, tá? O MetaLearning está encapsulando Keras. Então, pesquisem funções de ativação diferentes para vocês escolherem aqui. Adicionem camadas diferentes aqui nessa rede, de
preferência só a camada base. Se alguém quiser experimentar com LSTM, com região posicional, poderia também, mas aí é um pouco mais difícil, mais funcionamento. E aí vocês vão tentar descobrir aqui, a partir desse processo, qual o melhor resultado para resolver esse problema específico, né, para treinar em cima dessa base de dados. Como é que vocês vão descobrir qual é o melhor resultado? Aqui vocês podem fazer de duas formas. Né? No site da software ele vai gerar a leaderboard aqui. Então aqui ele mostra a score e aqui está com a formatura, mas na verdade é o erro aqui. Então vocês têm que olhar o erro ali, ou na leaderboard, ou de forma mais fácil, aqui no próprio código. Quando vocês treinarem, ele vai mostrar a luz aqui, depois do processo. Então, aqui é a luz da época, ou seja, no dado treinado, e aqui a luz no dado que você separou para testar durante o seu treinamento. Então, aqui a gente pode ver que a luz está até melhor que a luz. Então, esse modelo não tem overfit. Se ele está performando melhor no dado que ele não viu, então provavelmente ele não tem overfit. A gente pode deduzir isso, não é certeza ainda, mas o objetivo de vocês, ao variar aqueles hiperparâmetros do modelo, que é reduzir esse erro ao máximo. Então, quanto menor aqui, melhor. E o que vocês também podem escolher para rodar o modelo? A função de treinamento. Então aqui está usando o erro quadrático médio, mas vocês poderiam usar o erro absoluto médio. Vocês podem pesquisar as funções disponíveis no CAS, que são as funções de treinamento do modelo, de loss function. E aqui ele está selecionando o Optimizer ADA, que é o que eu tinha comentado, que é melhor. Poderia ser SGD aqui também, poderia ser ADA Ghost, tem várias opções, vocês podem pesquisar também. Colocar aí para vocês testarem qual seria o resultado. Por último, esse Edge Callback aqui é o que eu tinha explicado para vocês. Ele vai fazer o erro stop. Ele que é o responsável por isso. Então, esse parâmetro aqui, ele vai determinar a sensibilidade com que ele vai fazer o erro stop. Vocês podem pesquisar também sobre isso para ver se vocês querem usar o callback ou não, qual é a sensibilidade que vocês querem escolher para treinar essa rede. E aí, basicamente, vocês vão fazer um fit. Ele está fazendo uma transformação do dado no formato necessário e depois ele vai fazer um fit. E lembra lá no formato do modelo, são 4 entradas e 4 saídas. Então, quando ele vai fazer o fit, você tem que dar um vetor, um elemento de 4 valores. Então, aqui, como é um formato de NumPy aqui, significa que ele está pegando todos os valores de cada linha e 4 colunas. As 4 primeiras colunas são as entradas. E também pegando todas as linhas e as 4 últimas colunas, ou seja, ele está pensando na tabela, ali tem 8 colunas, as 4 primeiras que são as entradas e as 4 últimas que são as saídas. E aí ele vai treinar em cima disso. Aqui é o dado de validação. Esses outros dois aqui, eu não me lembro exatamente o que é, mas são parâmetros do fit também. Eu acho que o primeiro aqui é a época, né, que não está escrito. E aqui é o backside. Então, depois de treinar o modelo, vocês podem explorar aqui as metafetches da task, né? Então, ele vai dizer o que é, quem é o seu usuário,
qual o parâmetro de acurácia que essa task ela está sendo considerada no MetaLearn, ou seja, lá na software ele vai calcular o resultado de vocês com o erro quadrático médio. Então talvez seja interessante usar o erro quadrático médio. Depois de você estar satisfeito com o seu modelo, aqui toda vez que você faz o fit, ele está mandando esse resultado para a software. Tá? Então ele está mandando esse modelo. Toda vez que você está treinando, ele está mandando. Mas tem um parâmetro aqui na função de fit que vocês podem impedir ele de mandar, se vocês não quiserem. Está ali testando, não quer mandar mais modelos, não quer perder o modelo, porque toda vez que você manda um modelo com um nome igual, ele vai sobrescrever aquele modelo. Então, se você quiser testar antes de mandar, você coloca aqui um parâmetro que ele não vai mandar. Agora, de cabeça. Você lembra do parâmetro? Se der Ctrl espaço, aparece todos os parâmetros. É o Send Data to Software. Underline. É isso? E aí, se vocês não quiserem mandar, vocês colocam falso aqui, que ele não vai mandar. Mas na hora de vocês avaliarem o resultado, vocês vão precisar fazer o fit com aqui true. Ele já está com o padrão true, que ele vai mandar. Para ele conseguir capturar o resultado, ele precisa ter o fit lá dentro. Ele precisa ter o modelo já lá dentro da base de dados. Aí aqui é só uma função auxiliar para explorar o dado de teste, que eu vou ajudar vocês. E quando vocês estiverem prontos para mandar o resultado de vocês podem vir aqui e carregar o dado. Né? O teste já está salvo lá em cima, que é o teste do desafio. E aí vocês carregam assim o dado de teste ou o dado de validação. Esse é o dado que fica separado lá na software para vocês validarem o modelo. E aí vocês vão fazer aqui o submit result, depois de rodar a predição do modelo, que está aqui. Então ele pega o dado de entrada, que vai ser dado com 4 entradas, que é o formato desse problema, e ele vai submeter o resultado aqui. Então, é importante vocês escolherem o parâmetro de acurácia, que é o mesmo do problema. Vocês podem deixar assim, que ele já vai escolher automaticamente. Mas se vocês quisessem, por algum motivo, por exemplo, para isso entrar num ranking de outro tipo de algoritmo de acurácia, de outro tipo de loss function, na verdade, de parâmetros de avaliação, vocês podem mudar esses parâmetros de avaliação ali para... Agora tem acurácia, erro quadrático médio e erro absoluto médio. Então, os rankings são gerados por parâmetro, eles não se misturam. E aí, como o erro aqui é quadrático médio, no caso do perseguição food, e ele deve estar escrito lá no site da software, ou vocês tiram aqui, vocês podem remover, que ele preenche automaticamente, ou vocês deixam aqui como está mesmo, quadrático médio. E aí aqui, vocês vão colocar os resultados das suas predições, né? Ele tem que ter o formato desse teste data, que vão ser o mesmo número de linhas com 4 colunas. E ele também vai colocar o execution time aqui, que saiu ali por cima. Isso também pode ser usado com consideração para mudar o modelo. Não mudem esse time aqui, porque senão pode dar problema lá no back da software. E basicamente, depois que vocês mandarem o resultado, ele vai retornar aqui, né, dizendo o seu resultado calculado. Então, aqui no caso, por exemplo, foi 0,16 de 0,17 de quadrático médio. E aí, isso aqui vai entrar na leaderboard. Então, vocês vão ser classificados lá no desafio e depois, no futuro, enquanto tiver essa plataforma lá, a software vai levar em consideração a solução de vocês para resolver outros problemas parecidos com esse. Então ela vai continuar aprendendo com isso e usando esse dado tanto para aprender quanto para gerar os rankings de várias maneiras.
Depois que vocês tiverem feito isso, aí vocês podem testar a função genética. Que aí aqui a gente vai fazer a variação. Na primeira parte vocês fizeram a variação manual. E aqui na parte genética, vocês estão fazendo a variação automática. Vocês só vão escolher como é que a função genética de vocês vai funcionar. Então, por exemplo, número de gerações, aí vocês vão ter que escolher, eu recomendo colocar, por exemplo, 5, 6, porque provavelmente depende, né? Se vocês colocarem um número de neurônios muito baixo, pode colocar mais gerações. Se o número de neurônios estiver muito alto, talvez valha a pena colocar menos. Esses vão variando, mas geralmente só para rodar uma vez isso ele pode demorar horas. Ele vai ficar treinando sozinho e todas as gerações que ele gerar, todas as ganhadoras, né, o champion de cada geração, ele vai ser salvo dentro das softwares ali. Então vocês vão poder, esses modelos vocês podem carregar depois para melhorar ele mais ainda. Na competição ou no desenvolvimento da IA que vocês estão fazendo. E basicamente essa é a conclusão do exercício. Né? A ideia é a gente fazer esse processo de treinamento, a gente vai criar, nas próximas aulas, a gente vai criar desafios mais reais, com dados reais também, talvez vocês mesmos podem criar os próprios desafios, problemas que vocês acharem interessantes. E a gente vai tentar treinar também outros modelos, né? Aqui a gente está treinando só residência. Então poderia ser um transformer, pode ser um problema diferente também de classificação, a gente está treinando um problema de regressão, que é fazer uma previsão de valores quebrados. Né? E a gente também pode usar redes convencionais, etc. Então a ideia é de ir explorando outros modelos e esse ambiente da software. E a gente também vai ver os rankings e o meta-learning ajudando a gente ao longo do tempo. Então, por exemplo, digamos que a gente criou 3 desafios similares, a gente vai ver o meta-learning ajudando a gente a resolver os 3 desafios ao mesmo tempo. Basicamente isso que vai acontecer. Isso não vai acontecer hoje porque a gente tem só um desafio. Basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida?